Então, por que que eu contei essa história degradante que me aflige tanto? Eu cresci sempre indo, ela levando em médicos, né? A Francisca, doutora, essa menina tem problema. E o médico nela não tem problema. Então ela queria inventar alguma coisa sempre que eu tinha problema mental. Levava no médico, levava em psiquiatra, levava em psicólogo, levava em terapia. Então eu contava, assim por cima, o que ela fazia. E era, quer dizer, era um alívio contar para o psicólogo, para o terapeuta. Mas chegava naquele inferno dentro daquela casa, entre quatro paredes, era sempre aquela cena da atriz, né, da Francisca. Agora eu quero contar para vocês de tudo isso no ambulatório do Marugate. Conheci essa senhora aqui, essa ridícula, essa Maria Aparecida Fernandes, né, essa hipócrita. E lá ela tentou persuadir de todos os jeitos para que eu fosse trabalhar eu estava em restrição médica para subir no ambulatório para trabalhar com ela. E ela tinha uma perseguição, um ódio mortal, sendo uma pessoa que disse que é de Deus, né? Que não era profetinha e era profeta, para tirar a Neile uma auxiliar de saúde bucal. E ela dizia que a Neide era psicóloga formada, mas ela era uma psicóloga de 25ª categoria. Ela tinha um ódio tão grande dessa moça, porque a moça não dava bola para ela, não dava confiança. Psicóloga, né, gente? Não é bobo. E ali ela tentou de todo jeito persuadir, tivemos atrito, tivemos briga, e ela sabia de toda a conduta de todo mundo, sabia de todo mundo. E ali foi me permitindo. E eu fui falando com ela, e ela começou a ver me estudar, né? Porque o psicopata, né, o manipulador, ele estuda você. E quando eu falei que eu era pessoa cristã da época, ela falou, eu também sou da igreja, não sei o que, não sei o que, e assim foi rolando a conversa. E ela disse que tinha visões, que tinha sonho, e ali eu fui me abrindo, falando da minha vida, cheguei a falar dos abusos sofridos de uma mãe agressiva, de uma mãe torturosa, né? E daquele momento a minha irmã a caçula, né, a Genelice, eu contei que ela já estava indo embora do Brasil, tinha vendido, eu não sabia, não estava sabendo de nada, né? Porque a mãe, né, queria por tudo tomar o apartamento dela e tomar a filha dela, né? Então ali ela falou, realmente sua irmã tem mesmo um atrito muito grande, uma bronca com a sua mãe tem bronca dela. Então ela via que havia ali, e eu contei, olha, a mãe fez, mandou o irmão agredir, do qual eu quase perdi esse olho, né, quebrou meu maxilar, na saída da casa dela. Ela em nenhum momento me socorreu, me prestou auxílio, né? Se eu morresse ali, ela ia jogar meu corpo em qualquer lugar. Ela seria capaz, sim, para salvar a pele dela e do filho dela, né? Porque o que ela quer ali é sempre manipular para ter o dinheiro e ter o que tenho, né? O pouco que tenho, né? Assim, fazer sempre aquela loucura refém aquela loucura, né? Aquele controle mental e emocional. Já vinha lá da infância. Então, ali eu me abri, falei muita coisa, como que era a família, como que era a convivência, como que era o atrito, né? Olha lá, Aparecida, a minha irmã foi embora, né? Levou minha sobrinha. E ali, quando eu saí do ambulatório, eu saí para trabalhar perto do Vila União, onde eu queria. E fiquei com contato com ela. Quando eu cheguei no posto do Vila União, eu fui assediada pelo vigilante chamado Edson Aparecida da Silva, né? Assim que eu cheguei, ele já começou a encostar, ele começou a tentar se aproximar. Uma hora ele dava de intelectual, de tímido, de bom amigo, de cozinheiro, de gira, de malandro, e enfim, ele inventando, né? E ficava sempre do lado do expurgo da porta que eu estava, né? E ali ele tentou com uma outra funcionária mediadora, né, a Cristina, para ajudar, e as outras relatoras do trabalho, né. E então foi uma situação, e eu contava para a Cida, eu contei para a Francisca, né,
Falei, olha, o sujeito, né, fica me assediando, falando imoralidade, não sai de perto de mim, ele quer criar toda uma situação que parece que existe alguma coisa, que existe amizade, não existe, eu não falo com ele pega na minha mão, ele fala besteira. Então aquilo estava me irritando, ia pegando, mas assim, ele não saía realmente. Quando eu contei para a equipe de enfermagem, elas tiraram ele, procuraram mandar ele sair, né, fazer o trabalho dele, mas não durou muito tempo. Aí, quando eu contei para a Aparecida, aí ela disse, eu sabia que você ia falar, não sei o que, né, aquela coisa, conta para mim o que aconteceu. Mas eu gozava porque eu sempre contava para ela, aí eu contando de novo tudo que eu contava para ela. Olha só a manipulação. Disso, aí ela disse assim pra mim, ó, Jadilene, não conta nada pra sua mãe, você vai ter que aguentar tudo isso sozinha. Então eu contando sempre tudo pra ela, aí fui tirado do posto, ela falava, não sai, Jadilene, essa Camila não tem coragem de dizer que não te quer ir, e não assina nada, não sai, fica aí. Ela sabia de tudo que eu tava passando, da jogada lá do Aurélia, do assédio lá também, lá no Aurélia, e eu me abria, falava tudo pra ela, e ela falava assim, olha, Gedilene, você foi mandada por Deus lá no ambulatório para me ajudar, para me trabalhar comigo. E você é rebelde. Tudo está acontecendo a sua culpa por sua culpa. Então, era uma jogada, uma manipulação e eu, né? E naquele momento de conflito, eu querendo sair, tentando resolver meu problema, provar o assédio que houve, porque a prefeitura é assim. Você é funcionária pública, mulher, quando é assediada, eles tiram fora. Você não é, você que é a vilã, você não é a vítima. E eu confirmei como cientista social que outros funcionários passavam a mesma situação. E para não perder o emprego, ficam refém de uma situação para não causar um dano, né? Para não esconder. E o outro entrou com um pedido de indenização, pedindo indenização por danos morais. E ainda colocou, inverteu como se fosse racismo, sendo que foi um assédio e depois foi se vitimizando como racismo, né? Vejam bem a situação. E antes de sair do posto da Vila União, ele mandou recado para mim que ia se vingar de mim. E assim, se eu fosse relatar vários detalhes que aconteceu ali, drama psicológico, as funcionárias não chegavam perto de mim, me isolaram, o sindicato não me apoiou, eu chamei o vereador não conseguiu abrir uma sindicância lá, o sindicato sequer pisou os pés lá, só falou comigo por telefone, e eu não consegui ali perceber uma situação. Bom, o juiz, né, sem uma prova contundente, as provas que eu tinha, a advogada anterior não usou, né, incapaz, né, e aí uma das vítimas que foi assediada foi lá a favor do assediador. Né, que foi assediada, vejam bem a loucura. Aí o juiz não tem, o Henrique Nader, se não me engano, não tendo outra alternativa, deu, né, para ele, favorável a ele. E eu tirei advogado, contratei um defensor, pedi, insisti para esse homem pegar o caso, falei para Aparecida, ela quis saber do homem, onde ele morava, onde ele trabalhava, tudo, eu falei. Ah, Gedilene, esse homem é de Deus, ele vai te ajudar. Dei pilhas e pilhas de papéis, dei provas, dei 2 DVD para esse Antônio Carlos Pelizeiro, um defensor ali na Francisco Glicério. Ele disse que não conseguia ouvir, dei para ele e ele sequer me devolveu os DVD. E ele foi me enrolando. Quando eu fui mudar a Cida, ela dizia que era do espírito ter que morar com a mamãe. Sendo que eu não combinava e ela não combinava comigo. Que eu tinha que perdoá-la de todo o mal que ela me fez, senão eu ia para o inferno, senão não era de Deus, que eu tinha que passar por aquilo, que eu tinha obrigação de ir lá para ela, levar ela para a igreja, bebê, bababá. Eu naquele processo, naquela loucura, aquela manipulação que era do espírito, que era para ir. Antes de ir, ela disse assim, olha, eu vejo, muito nervosa, ela dizendo, eu vejo um grande furto na sua vida. A primeira pessoa que passou que poderia me roubar foi o assediador.
E ela ia falava, vai, não vai, vai, não vai, e eu sem vontade de ir, acabei indo. Quando eu fui para lá, para casa da Francisca, a mãe, ela deixou minhas coisas todas jogadas, contratou 2 sujeitos lá da favela, né? Com menos de um mês que eu estava instalada na casa dela, eu fui assaltada. Agora entra a segunda parte do assalto que eu vou falar para vocês.